que está à frente da coordenação do mais novo núcleo do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, aqui em Araçatuba. A proposta é discutir o papel do direito das famílias e das sucessões, não apenas nos casos tradicionais, mas também dentro das empresas familiares, que são a maioria no Brasil. Nayara, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. E quem também está aqui com a gente é a doutora Mayara Garcia, vice-coordenadora do IBDFAM, que também está aqui. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui falando em nome do IBDFAM e também porque, assim, eu sou fã do programa, ouço, né, todos os dias pela manhã. Sou fã também do seu trabalho, que eu conheço já faz algum tempo, falando sobre comunicação, a importância de nós nos comunicarmos bem. Então, é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom dia também, Mayara. Bom dia a todos. Obrigada, Suelen. Obrigada pelo convite. Eu também quero dizer que é uma honra fazer parte do IBDFAM, dar início a esse projeto do Núcleo de Araçatuba. Nós estamos com bastante projetos para coisas novas, que integrem o direito de família para a sociedade, trazer um pouco sobre o direito de família. E é uma honra estar aqui com vocês. Também sou uma ouvinte assídua da Jovem Pan. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou fazendo as perguntas e aí vocês decidem quem vai responder cada uma, tá bom? Ok, combinado. Então, pra gente começar, o que representa a chegada do Núcleo Regional do IBDFAM em Araçatuba e qual que é o papel do Instituto no cenário jurídico brasileiro? O IBDFAM é um instituto que tem quase 30 anos, é importante a gente falar sobre isso, né? Ele vai completar 28 anos esse ano, então é um instituto com bastante relevo no cenário jurídico, é muito importante. Nós somos aproximadamente 25 mil IBDermanos, que nós nos intitulamos, são associados ao IBDFAM, e aí nós estamos falando de advogados, de estudantes de direito, de juízes, de todas as pessoas envolvidas no mundo jurídico. Quando a gente fala de trazer um núcleo para Araçatuba, a gente está falando principalmente em reduzir os espaços, as fronteiras, né? Nós estamos um pouco longe das capitais e o fato de nós não estarmos fisicamente próximo a esses locais onde existem muitos debates, existem muitas palestras, dificulta que às vezes a gente tenha um acesso mais próximo. Então, quando a gente traz um núcleo do IBDFAM para Araçatuba, a gente está diminuindo essas fronteiras, porque a gente passa a trazer para cá pessoas que estão diretamente ligadas ao IBDFAM e que vão trazer para a gente conhecimento, vão trazer tudo que existe de mais novo, de mais moderno no direito das famílias e, principalmente, a gente vai conseguir fomentar esse debate. A gente vai conseguir trazer para a comunidade jurídica um debate mais próximo com a realidade do direito das famílias, porque o direito, ele muda a todo momento e ele acompanha a evolução da sociedade. Então, a gente precisa estar em constante evolução, em constante estudo sobre ele, para trazer para a comunidade como um todo esse benefício de conhecimento. O IBDFAM costuma ser associado a temas como guarda de filhos, pensão e partilha de bens, mas vocês estão trazendo um olhar mais ampliado, envolvendo inclusive o ambiente empresarial familiar. Como essas áreas se conectam? O direito de família, ele está amplamente conectado a todas as outras áreas do direito. E com o direito empresarial não é diferente. Recentemente, nós vimos uma pesquisa do site Migalhas, que divulgou que 90% das empresas no Brasil, hoje, em 2025, são empresas familiares. Nós temos muitas empresas, inclusive grandes empresas, que vêm de núcleos familiares, como, por exemplo, o Grupo Votorantim, o Magalu, a Riachuelo e o Café Três Corações. São empresas que são mundialmente conhecidas, mas que vieram através de grupos de famílias. São empresas familiares. E recentemente também tivemos uma pesquisa que dessas 90% das empresas do Brasil que são familiares, apenas 1/3 delas consegue chegar até a terceira geração, consegue sobreviver até a terceira geração. E por que isso acontece? Aí entra o direito de família. Porque os conflitos familiares, eles também influenciam dentro das empresas. Então, o nosso objetivo é trazer esse enfoque em alinhar o direito de família com o direito empresarial e poder trazer algumas soluções ou, pelo menos, levantar questões de grande interesse com relação a como solucionar os conflitos familiares dentro das empresas e, muitas vezes, os empresariais que afetam as famílias. As empresas familiares, elas costumam nascer de forma simples, né? Muitas vezes na informalidade.
quais os principais riscos quando esse negócio cresce sem nenhum tipo de planejamento jurídico? Porque a impressão que a gente tem é que, assim, se eu tenho um sócio que não é da minha família, a minha relação com ele, ainda que seja um amigo, ela acaba sendo, entre aspas, mais respeitosa, ela tem mais limites. Já quando é da família, é um pouquinho mais sem limites essa relação, né? A verdade é que a gente acaba trazendo para o contexto empresarial os problemas que deveriam ser resolvidos dentro do contexto familiar. E a própria intimidade, né? Exatamente. Eu sou mais íntima do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu primo, então eu acabo extrapolando ali algumas questões. Muitas vezes, não tratando de forma profissional. E aí, todo esse contexto familiar vai trazer um problema, alguns problemas para a área empresarial. Por exemplo, nós temos, vamos supor que nós temos aí uma mãe que ficou viúva e 2 filhas que passam a ser sócias de uma empresa. Aí essa mãe, que ainda está na flor da idade, começa um relacionamento com um namorado. E aí esse relacionamento vai ficando um pouco mais sério. E aí as filhas começam a pensar, e aí, como vai funcionar isso? Ele tá dormindo lá na casa da minha mãe, será que não vai dar uma união estável? E se der união estável, qual a influência que isso tem dentro da nossa empresa, do que a gente está oferindo aqui de patrimônio, comprando e tudo mais? Então, são questões que vêm do contexto familiar, mas que trazem uma preocupação jurídica. E a gente precisa ter esse olhar de cuidado e de realmente pensar como solucionar esses problemas, quais ferramentas nós temos. E o problema da maior parte dos brasileiros, não todos, mas a grande parte, é que a gente espera o problema acontecer para buscar uma solução. Não existe uma preocupação com o planejamento. Não é uma característica nossa. Poucas pessoas já sentem que podem ter um problema ou não querem ter um problema e já buscam o auxílio. Geralmente, as pessoas, quando a gente conversa e fala, eu sou advogada, então você só vai no seu escritório quem está com problema. Infelizmente, na maior parte das vezes porque a gente não tem essa cultura. E aí, quando a gente realmente tem esse olhar mais cuidadoso para o nosso negócio, para a nossa família que seja, ainda que eu não seja empresário, mas eu tenho ali filhos, eu tenho um mínimo de patrimônio, eu tenho um imóvel, como que eu posso agir, como que eu posso trabalhar preventivamente, com base em tudo que existe no direito, para prevenir problemas. Existem muitas formas. Então, é importante a gente ter essa consciência de que não serve o direito, ele não serve só, única e exclusivamente para resolver problemas, mas também para prevenir, que é muito melhor. Deve ser muito comum o famoso, depois a gente resolve. Sim. E aí só vai procurar resolver quando realmente a bomba já estourou, né? E aí a gente tem alguns entraves, né? Mas, infelizmente, é dessa forma mesmo. Eu brinco que lá no escritório, ninguém procura nós, advogados, para casar, quando vai casar, para perguntar sobre o regime de bens, como funciona, o que fazer para prevenir. É sempre no divórcio, é sempre quando já fez, quando já escolheu, quando o problema já surgiu, que vem procurar um advogado. E na mesma coisa nas empresas. Muitas vezes, como você estava falando, Suelen, na empresa familiar, ela começa de uma maneira um pouco simples. Ela começa ali com uma união de esforços entre um marido e uma esposa, ou entre 2 irmãos, uma mãe e um filho, e ela vai crescendo e tomando proporções, mas ninguém costuma procurar um apoio jurídico para organizar isso antes de começar. Como que vai ficar a situação? O que a gente pode fazer para a família não interferir nos negócios, ou os negócios também não interferir na família? E sempre depois, quando a sociedade já é desfeita, aí vem os problemas. Ou quando alguém falece, precisa fazer um inventário, aí começam os problemas e aí nós somos procuradas. Ainda há muita resistência das famílias para tratar de assuntos como partilha de bens, testamento, planejamento sucessório, o próprio inventário. Tem muita gente que não faz no prazo certo. Existe um prazo certo para isso, né? Sim, existe um prazo e muitas pessoas não respeitam. E hoje, ao invés da gente esperar o momento do inventário, que é um momento de luto, um momento de dor, um momento de ressignificar muitas coisas, né? Esse momento de perder alguém, a gente fala no planejamento. Existe aí, com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo vão estar com o nome holding na cabeça, né? E a gente já quer adiantar aqui que holding não é a solução para tudo. Às vezes as pessoas estão vendendo por aí uma solução mágica e mirabolante com o nome holding, e não é assim que funciona, não é nisso que nós acreditamos. A gente acredita que os planejamentos, eles devem ser feitos, mas eles devem ser adequados para cada situação, para cada pessoa, para cada família. E realmente resolver o problema no momento de dor
fica mais difícil. É muito melhor a gente falar antes. Eu sempre brinco que é um tema delicado, é chato, mas a gente precisa falar sobre isso. Nós, por exemplo, que somos mães, eu já tive essa situação de me pegar saindo para uma viagem e pensar, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser das minhas filhas? E aí parar e falar, não, eu preciso fazer um planejamento. Porque se a gente tem uma certeza, Suelen, vamos falar a verdade, é que a gente em algum momento não vai mais estar aqui. Então a gente precisa pensar nisso. Tem gente que fala assim, não, bate na madeira, você vai falar da morte, tá chamando. Isso, tem gente que fala isso, tá superstição, chamando. Eu já né? acho que funciona como guarda-chuva. Se eu levo o guarda-chuva, aí que não vai chover mesmo, né? Exatamente. É nisso que a gente tem que pensar. Então, hoje em dia, a gente tem que ter esse olhar, né? Nós estamos num momento cultural e social diferente, em que a gente tem que pensar no futuro realmente. E principalmente quando a gente tem alguém que a gente ama. A gente pensar e planejar como pode ser o futuro se nós não estivermos aqui, torna a vida daqueles que a gente ama mais fácil. É uma questão de cuidado mesmo. Porque depois para levantar tudo que a pessoa tem, às vezes onde tem conta ou bens, aí o trabalho é muito maior num momento em que tá todo mundo mais vulnerável, né? Sim, e sem contar que existem custos, né? Você precisa ter dinheiro para fazer um inventário. Obviamente que existem possibilidades de você pagar depois, tem uma série de situações dependendo de caso para caso, mas o planejamento é sempre a melhor opção. Trabalhar preventivamente sempre traz economia de dinheiro, sempre traz economias, sempre traz menos desgaste emocional, tempo, é a melhor solução. No caso específico do inventário, qual é o prazo para se fazer um inventário? 30 dias. E se não for feito nesse período? Aí tem multas. E aí vai depender de acordo com as alíquotas que são aplicadas. Complicado, né? Na semana passada, o IBDFAN organizou junto ao Unisalesiano e à OAB o primeiro simpósio de direito em Araçatuba. Quais foram os principais destaques desse evento? Bom, primeiro eu quero agradecer o Unisalesiano pela parceria, na pessoa da doutora Cibele, que é a coordenadora do curso de Direito, né? Eles estavam completando 20 anos do curso de Direito e nós tivemos a oportunidade de debater temas muito importantes relacionados à reforma do Código Civil, que já está em trâmite e são temas muito relevantes que alteram significativamente os textos, né, da lei para acompanhar as mudanças sociais que a gente tem vivido. Na prática, quais são essas mudanças? Como elas impactam diretamente na vida das pessoas? Elas impactam de forma significativa. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, por exemplo, se você se casa em separação total, com o regime da separação total de bens, se você vier a falecer, o seu marido ou a sua esposa, no caso, ela vai passar a ser herdeira junto com seus filhos. Com a reforma do Código Civil, a proposta é que, se você casar com separação total de bens, essa pessoa com quem você tinha esse relacionamento, com quem você tinha esse casamento, ela não vai ser herdeira mais. Então, os seus filhos não seriam, em tese, prejudicados por uma divisão ali com mais uma pessoa. Esse é um dos pontos, né? Tem muitos outros pontos, mas esse é um ponto que traz muito debate e muitas pessoas falam, olha, o viúvo vai ser tirado, não vai ter mais direito, né? Então, esse é um ponto, mas tem muitos outros debates. A questão, por exemplo, das famílias, os tipos de famílias. Hoje a gente tem no Código dizendo que a família é composta por um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, e hoje a gente sabe que na realidade não é mais assim que funciona, né? Nós temos vários tipos de famílias. Reforma do Código Civil, ela traz uma atualização para colocar uma nova veste no Código Civil, que é um código de 2002, então nós já estamos em 2025, já são mais de 20 anos, para atualizar e fazer com que as leis que regem o direito civil, que é a vida civil de todos nós, estejam de acordo com aquilo que a gente vem caminhando, com aquilo que a humanidade caminha. Por exemplo, um exemplo bom é o das famílias, das entidades familiares. De 2002 para cá, houve um grande reconhecimento de famílias monoparentais, famílias homoafetivas. Então, o que essa reforma traz? Traz uma atualização do Código Civil para reconhecimento disso também, uma atualização da lei para que caminhe junto com a nossa atualidade mesmo. Muitos casais vivem juntos por anos sem oficializar a união. O que pode acontecer juridicamente em caso de separação ou falecimento de um dos parceiros? Vai ter alguma mudança relacionada a isso? E as pessoas costumam ter noção de riscos e benefícios que elas têm ou se preparar para isso?
Eu acho que as pessoas já têm uma noção, né? Porque a gente fala muito de união estável, então as pessoas têm noção. Eu acho que talvez as pessoas não tenham noção de qual regime é aplicado. Né, e da insegurança que esse cônjuge fica. Então, por exemplo, quando a gente fala em questão de benefício previdenciário, se a pessoa com quem eu estou vivendo vem a falecer, para que eu receba o benefício dela, para que eu tenha direito a algum respaldo ali previdenciário, eu preciso provar que eu vivi em união estável com ela. Isso é fácil nos dias de hoje? É e também não é, depende muito, né? Eu tenho caso no escritório de um casal que passou a estar junto depois de muito mais velhos e demorou um certo tempo para que a gente conseguisse ali juntar provas e fazer realmente prova de que eles viviam em união estável e ela ter direito ao benefício. Então, é possível? É, mas dá trabalho, dá dor de cabeça. E aí, a questão de como vai funcionar essa partilha. Hoje, atualmente, se você está vivendo junto, o regime que vai ser aplicado é o da comunhão parcial de bens. Ou seja, do início do relacionamento, tudo que foi construído é partilhado meio a meio. Só que aí a gente tem que provar que a data que isso começou, como começou, e aí começam as brigas, né? Vem os herdeiros, e aí vira aquela confusão da família. O que muita gente talvez não tenha uma noção tão grande é que existe uma forma de formalizar essa convivência, essa união estável. E isso facilita muito. Mais uma vez, nós voltamos no prevenir, ao invés de remediar no futuro, né? A formalização da união estável por escritura pública, ela facilita tanto na escolha do regime de bens, como em colocar um marco inicial nessa convivência em união. Porque como a doutora Nayara estava explicando, quando a gente vai tratar de uma separação de um casal em união estável, uma dissolução de união estável, por exemplo, qual é a data em que esse casal passou de namorados para conviventes? Era a data da convivência dentro de uma residência, a data da coabitação, ou já eram conviventes em união estável anteriormente? Porque atualmente a lei não exige necessariamente a coabitação para que seja reconhecida a união estável. Não precisa morar junto. Na mesma casa. Exatamente. As pessoas antigamente achavam assim, eu não tô morando junto, eu só vou lá, passo alguns dias, então não vai dar união estável. Não, mentira. E também não tem um prazo pré-determinado em lei. Vamos supor, 6 meses, 1 ano. Não existe um prazo. Então, dificulta, no caso de uma dissolução ou de um falecimento para reconhecimento dessa união estável, qual é o marco inicial e como o regime da regra geral é o regime da comunhão parcial de bens, como que a gente faz? Quando começou essa união efetivamente para saber quando partilhar o patrimônio do casal? Nesse caso, então, da união estável, quando o casal resolve fazer essa formalização, ela conta a partir do momento em que eles decidiram ali, de acordo com as provas, né, realmente estarem juntos como um casal, entre aspas, casado. Aí seria melhor, então, fazer essa oficialização em cartório ou casar realmente? Depende. Existem pessoas que querem continuar vivendo em união estável e preferem fazer um contrato, uma escritura pública de união estável. E existem pessoas que preferem ter o status de casado mesmo. Depende do que a pessoa gostaria. Mas juridicamente muda muito de um caso para o outro? Tem peculiaridade, sim. Porque, por exemplo, dentro da união estável, você pode estabelecer mais algumas coisas que dentro dentro do casamento você não consegue, porque o casamento é um procedimento que ele já está pré-formalizado. Então, você apresenta documentos, faz o edital de proclames e você está casado. Agora, na união estável, quando você fala, por exemplo, de escritura pública, de um contrato, você aproveita esse instrumento para tratar de outras coisas que você não teria espaço dentro do casamento tradicional. Voltando agora para as empresas, quem tem uma pequena empresa em família, mesmo que seja informal ou pequena, está começando ou já tem algum tempo, mas dá indícios de que vai crescer, o que pode ser feito agora para evitar problemas no futuro? Planejamento. O que nós aconselhamos é procurar pessoas especializadas para se planejar, verificar qual que é o tipo dessa empresa, como que está o contrato social dessa empresa e alterar o contrato com a inserção de cláusulas ou modificação de cláusulas que possam dar uma maior segurança em uma expansão ou em alguma modificação de regime no futuro. Todo o nosso conselho
voltado entre direito de família e direito empresarial é um atendimento especializado, um atendimento que vá solucionar o problema antes dele chegar. Nosso intuito como advogadas, nosso objetivo primordial é tentar enxergar o problema lá na frente para preveni-lo. Nós temos uma experiência muito grande com clientes que são de direito de família, possuem empresas, clientes que são irmãos, de repente os dois adquiriram família, tiveram suas próprias famílias, aí a empresa cresce, aí um começa a levar o filho para trabalhar, aí o outro também quer colocar o seu filho, aí o meu filho precisa ganhar mais que o seu e vira uma verdadeira confusão. Então, assim, a gente tem experiência como advogados, nós temos experiência para prevenir e trazer uma melhor solução desses problemas através de alterações de contrato social, planejamento sucessório e planejamento patrimonial. Traduzindo um pouquinho, é assim, o preto no branco, sabe? É isso que funciona. E pode estabelecer regras também, né? Sim, com certeza. Eu ia fazer essa pergunta, a doutora Maiara até falou sobre isso antes de eu perguntar, que era essa questão dos irmãos. Porque tem, às vezes, a questão de um irmão que trabalha diariamente na empresa e tem outro que também é herdeiro, mas ele não atua, ele atua em outra área, mas ele também é herdeiro. O direito consegue organizar isso? Consegue, muito bem. E tem aquele também que fala que trabalha, mas não trabalha. Tem sempre um, né? Que não contribui como deveria, enfim. Mas, falando assim em termos mais populares, a gente precisa colocar no papel, Sueli, não dá para ser só combinado. Quando as pessoas combinam, quando as pessoas conversam, têm um bom diálogo, uma boa comunicação e chegam a um ponto em comum, é ótimo. Mas isso não é suficiente hoje. A gente precisa documentar, porque lá na frente não tem margem para dúvida. E o que acontece é que muitas vezes o empresário, ele fala, mas eu combinei dessa forma. E ele não tem condições de enxergar todos os desdobramentos que determinado combinado pode ter lá na frente. Por isso que é importante ter alguém da sua confiança, um profissional da sua confiança capacitado para te dar esse auxílio, para transformar aquilo que está em harmonia e em união com os seus sócios, com os seus familiares, em documento, em prevenção de problemas lá na frente. Sabe que na pandemia tem um empresário que eu conheço, ele é bem sucedido, tem várias empresas, e o filho dele, na pandemia, teve que se afastar do trabalho dele, que era um trabalho de eventos, né? Então ele não conseguia atuar ali, teve uma queda do padrão de vida muito alta. Aí eu ainda lembro de me perguntar para esse empresário, mas por que você não leva seu filho para trabalhar na sua empresa? Ele falou assim, eu não posso, meu contrato social não permite isso. Exatamente. E foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso, porque a gente sempre pensa, né? Vai lá, leva seu filho, leva seu irmão, tá precisando. Então tem empresas que realmente já planejam isso. Não dá pra você simplesmente... E é um empresário que tem sócio. Então o sócio, 50% de um, 50% de outro, ele falou, não, eu não posso colocar o meu filho ali. Justamente porque assim, já pensou se todo mundo for dar emprego para todo mundo da família, né? Vai ficar complicado. A tendência é que esse emprego já seja em uma função de tomada de decisões, né? Sim, exatamente. Nós temos que ter em mente também, Suelen, que uma empresa, uma sociedade empresária é como um casamento, só que no âmbito empresarial. Quando você se casa com uma pessoa, a sua relação de confiança, a sua relação de afeto é com aquela pessoa. Não tem como chegar um herdeiro, e falar assim, olha, então, minha mãe, meu pai faleceu, eu vim aqui assumir o lugar dela, a posição dela. Numa empresa também é a mesma coisa. Se você tem um sócio, é porque você tem um intuito em conjunto, você tem uma afinidade com essa pessoa, com objetivo comum. Você conhece, você tem uma relação de amizade, de afeto com essa pessoa, vocês se dão bem, porque muitos clientes nossos chegam para nós e falam, mas eu combinei com o meu sócio assim ou assado. Só que aí, quem vai assumir o lugar dele é um filho, é uma esposa, que talvez seja uma pessoa que você não conheça, que você não tem essa relação íntima de afeto, de amizade, de confiança. Então, é aí que causam os problemas. E que também não tem a mesma visão ali que você tinha, com né? certeza. Tem uma ideia de que fazer planejamento sucessório ou contratos familiares é algo caro só para grandes patrimônios. Isso é verdade ou mito? É um mito. Com certeza é um mito. Desde que você tenha pessoas que podem herdar e desde que você tenha
qualquer que seja o seu patrimônio, você pode. Hoje, por exemplo, a gente fala em propriedade intelectual e as coisas que foram criadas. E o seu perfil no Instagram, que tem milhões de seguidores, mesmo não tendo hoje um valor quantificado ali, materializado, isso no futuro pode ter. E aí quem vai tomar conta dessa sua propriedade intelectual, das coisas que você criou, de músicas, por exemplo, de obras de arte, de todo o acervo que você tem? Então, não importa, você pode ter um único imóvel, você pode ter um único herdeiro, você pode sim planejar como vai acontecer. Por exemplo, você pode pensar assim, eu tenho um filho e eu sei que se eu faltar, a minha irmã vai cuidar dele. Ela vai assumir, ela vai tomar conta e tudo mais. Nossa, mas essa minha irmã, ela não é boa com dinheiro. Eu acho que ela vai gastar tudo que eu tô deixando, vai dar problema, vai deixar meu filho sem nada. Então, você pode estabelecer, por exemplo, que uma pessoa vai ser a responsável para cuidar do seu filho, mas uma outra pessoa vai ser responsável para cuidar e gerir o dinheiro. Então, existem várias formas de você planejar isso. E não é só para quem tem muitos imóveis, para quem tem muito patrimônio, para quem tem muito dinheiro. É para qualquer pessoa que queira pensar em deixar o futuro organizado no momento de faltar ou durante toda a sua vida. Para quem está ouvindo a gente agora, já está sentindo um clima de tensão em casa, ruídos aí na comunicação, medo de falar sobre esse assunto, o que vocês diriam para essa pessoa? Eu penso que quando a gente fala com amor, com gentileza, e a gente fala do coração, eu acho que não existe como não ter uma boa comunicação. Pode ser que num primeiro momento cause uma estranheza, cause uma preocupação, mas quando a gente fala de algo que é genuíno mesmo, eu acho que a tendência é que as coisas venham se assentando, os ânimos venham se acalmando, e eu penso que cada vez mais isso vai ficar normal. As pessoas vão normalizar conversar sobre essas questões, porque cada vez mais a gente percebe que quando a gente não resolve antecipadamente, os problemas vêm e vêm como avalanches na nossa vida. Então, eu penso que falar dessa forma mesmo, de forma genuína do coração, de forma respeitosa e realmente pensando no futuro, pensando no melhor das pessoas que a gente ama. Essa conversa que a pessoa tá com medo de ter agora pode virar uma briga muito feia lá na frente. Muito pior. Muito pior. E principalmente quando as pessoas vão casar, né? Porque tem aquela coisa assim, mas a gente tá falando de divisão de patrimônio agora, então quer dizer que a gente não se ama? Não, pelo contrário. A gente tem que tirar isso de mente, com certeza, porque tudo que a gente não resolve hoje, lá na frente, fica muito pior. Hoje, as mulheres, na sua maior parte, abrem mão da sua vida, da sua carreira, do seu trabalho, para se dedicar ao lar. E aí o que acontece... Está tudo bem fazer essa escolha. Sim, com certeza. Mas precisa pensar direitinho, Exatamente, porque a gente atende muitas mulheres que abdicaram da sua vida porque quiseram e tá tudo bem. Só que não pensaram que no futuro elas poderiam ter problemas. E aí o que acontece? Chega lá na velhice, elas se deparam... Hoje, o número de divórcio grisalho, que a gente chama, que é divórcio quando as pessoas já são maduras, ele tem crescido exponencialmente. E aí a gente se depara com mulheres no escritório que falam, eu tenho 50, 60 anos, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu nunca trabalhei, eu não nunca tenho trabalhei, nem currículo. Os filhos cresceram, seguiram as suas carreiras, o marido encerrou o relacionamento, não quis mais estar casado, e ela faz o que agora da vida? Por mais que ela tenha direitos assegurados, às vezes esses direitos não são suficientes. E não são rápidos também, né? Principalmente Exatamente. quando o casal tem um patrimônio que você não consegue simplesmente vender casas, prédios, alguma coisa assim do dia pra noite, né? Sim, com certeza. E não é só o dinheiro, é o investimento de uma vida. Né? Tem isso também, se recolocar no mercado de trabalho, se recolocar na sociedade, porque ela estava acostumada a viver em torno de cuidar de uma casa, de filhos e de marido, e de repente ela não tem mais nada disso. Ela pode até ter a questão financeira que ajuda muito, que muitas das vezes nem tem, mas não é só isso. Então é preciso a gente pensar como vai funcionar no futuro. Não tem problema nenhum eu ficar em casa e cuidar das crianças enquanto você trabalha, mas no futuro, como isso vai funcionar se nós não estivermos juntos? Ou mesmo se ele morrer, né? Exatamente. A gente se depara com mulheres às vezes que não sabem, eu não sei nem a senha do banco, eu não sei entrar na conta, eu nunca paguei uma conta, eu nunca fiz um cheque. Não tem noção do patrimônio. E o pior, tem mulher que descobre depois que o patrimônio que seria do casal estava no nome de outras pessoas, né? Muitos casos. Então a informação é a melhor solução. Ainda que a pessoa não tenha um problema, ainda que a pessoa não tenha nenhum sinal de que o relacionamento vai terminar, é
é preciso procurar informação. E quando a gente vai se casar, antes mesmo de se casar, eu sempre digo que a gente não tem que pensar só na lua de mel, na festa e nos presentes e tudo mais, na coisa boa. A gente tem que parar para pensar nas questões jurídicas. Como a doutora Mayara falou, as pessoas não nos procuram, às vezes, quando vão casar. E aí começa o ponto inicial do problema. E a gente pode prevenir muitos problemas. Se a gente pesquisar e falar aqui de alguns casos, existem muitos famosos que têm contratos que lidam com vários tipos de situações. Contratos, por exemplo, de comprometimento de todas as quintas-feiras jantar com a esposa. Então, existem muitas possibilidades hoje para se fazer muitos combinados. Meu tempo da entrevista, nosso tempo acabou, mas eu tenho uma pergunta que acho que vai ajudar muitas mulheres, inclusive. Eu vi isso na internet, eu não sei se isso pode se aplicar oficialmente, assim, em contrato. A mulher, por exemplo, que tem a sua carreira ou não importa, decide com o marido, olha, então eu vou sair do mercado de trabalho, vou ficar um tempo cuidando dos nossos filhos, principalmente ali nos primeiros anos de vida. Eles podem estabelecer, por exemplo, um pagamento de um salário. Se eu estivesse trabalhando, eu ganharia, sei lá, vou dar um exemplo, R$5.000. Então, como eu vou ficar em casa, você vai me pagar esse valor pelo tempo em que eu estiver em casa. Isso pode ser estabelecido? Eu entendo que pode. Eu entendo que é possível, sim, fazer esses combinados e é possível, sim, a gente ter essa margem. Existem contratos, inclusive, que tratam de questões até íntimas. Quantas vezes nós vamos nos relacionar durante a semana? Então, eu penso que, sim, existe já entendimento jurisprudencial, doutrinário nesse sentido, que é possível fazer esses combinados. Porque, na verdade, Suelen, é que esses combinados acontecem no dia a dia. Só que eles acontecem verbalmente. Isso, e aí, dependendo do que acontece, o marido começa a falar, mas você precisa de dinheiro pra quê? Ele vai liberando dinheiro conforme a mulher vai dizendo o que ela vai usar ou aquilo, retendo né? dinheiro, Exatamente. né? E quando a gente coloca isso de uma maneira contratual, vira cláusula. É igual um contrato social, que você comentou sobre o seu conhecido, que não posso levar o meu filho para trabalhar na empresa comigo porque o meu contrato social não permite. Quando você conversa de boca, quando você faz um combinado, que muitos casais provavelmente têm esse tipo de combinado. A grande maioria, provavelmente 99%. Quando começam a se relacionar na casa, não, fica tranquila, tudo que você precisar, eu vou manter. E depois começa, não, mas você precisa disso para quê? Mas precisa para quando? E quando você coloca isso no contrato, o contrato, ele é uma lei entre as partes. Desde que elas atuem com a boa-fé contratual, desde que elas atuem ali dentro, é como se fosse um contrato empresarial. Existem regras e as regras estão ali para serem cumpridas. Então, a partir do momento que você estipula um salário para a esposa, uma espécie de remuneração, para que ela não tenha que ficar se submetendo a esse pedido, por ter feito a sua escolha de ficar em casa e cuidar dos filhos, você contratualiza isso, você estipula obrigações e depois fica mais fácil de solucionar. Mayara, muito obrigada pela presença de vocês. Esse assunto renderia assim, um dia inteiro de entrevista. Sim. Então, eu já deixo aqui o meu convite para vocês voltarem. Tenho certeza que essa entrevista trouxe muita clareza para muita gente. Inclusive, você que tem medo de abordar esse assunto com a sua família, você aproveita esse contexto da entrevista. Fala, olha, eu ouvi uma entrevista lá na Jovem Pan Araçatuba que falava sobre isso. Então, é importante a gente pensar. Usa o pretexto da morte, não fala da separação, porque geralmente é mais difícil, né? Usa o pretexto da morte, de um acidente incapacitante, e aí você entra ali no assunto. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Suelen, pelo espaço aqui, pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes e aqueles que nos estão assistindo pelo YouTube aí. E dizer que a gente está à disposição para solucionar dúvidas. Caso alguém queira mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Qual é o Instagram do escritório? É @Pereira Lima Advocacia e o meu é @Nayara Bianchi. Escreve com CHI, escreve Bianchi. Certo, obrigada também, Obrigada, viu, Suelen, obrigada pela manhã, obrigada a todos os ouvintes. Estamos à disposição para qualquer dúvida no Instagram do escritório da doutora Nayara, e o meu é Mayara, com Y, CL Garcia. Muito obrigada, agora são 9h10.